mão. 7h em ponto, bom dia para você, ouvinte da ESFM, para você, internauta da ESFM, para você, telespectador da ESTV. A partir de agora você acompanha a ESFM News, edição desta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Você, ouvinte, você, internauta, vai ter comentários, análise das notícias pelo especialista em gestão Lara Matos, pelo advogado Rodrigo Marçaioli. A tensão no Oriente Médio chega ao clímax, ao ponto máximo. Israel e a Irã trocam ataques e acendem alerta global, alerta mundial. Agências dizem que Trump vetou plano de Israel para matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Deputada é morta e senador estadual é baleado em ataque nos Estados Unidos. O autor, menos de 48 horas depois, já está preso, o autor desses crimes. Você acompanha toda a programação da nossa emissora de qualquer lugar do mundo pelo aplicativo no celular ESFM e também pelo YouTube. O acesso é rádio_ESFM. Você participa com opinião, com informação importante para compartilhar com os outros ouvintes e internautas por mensagem de texto ou para o WhatsApp 13 997 880966 ou direto do chat dos nossos ouvintes. O acesso ao YouTube, ao nosso canal, é rádio_ESFM. Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos que você vai acompanhar aqui. E a gente vai começar com a bomba dessa semana, desse fim de semana, que foi a tensão no Oriente Médio, com o ataque de Israel matando lideranças iranianas e o contra-ataque também do Irã. O Irã tem 90 milhões de habitantes, Israel tem 10 milhões de habitantes, e o Paquistão, que convocou os outros países muçulmanos a lutar ao lado do Irã, tem 250 milhões de habitantes. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lara. Bom dia, Dinho, todos os internautas aí, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês novamente. Foi um fim de semana aí recheado de notícias tensas, né? Tanto no mercado, e notícias tristes também, tanto no mercado e no mundo, né? No aspecto internacional como no nacional. Bom, essa guerra Irã e Israel, finalmente ela deixou de ter um mensageiro, né? Tirou o Hamas da história, vamos ficar frente a frente, vamos começar a ter uma guerra séria entre duas potências de respeito, grandes potências, eu diria assim, né? O Israel sempre apontou o dedo para o Irã como o maior financiador dos países muçulmanos com relação aos ataques terroristas na região ali de Israel, Gaza, no Oriente Médio de uma maneira geral, ela financia isso. Também não é novidade que ele financiava também nos ataques terroristas em outros países, né? Se vocês quiserem, então, assistam 3 capítulos no Netflix, Caçada Bin Laden, né? Quando mostra toda a sequência desde o 11 de setembro e antes disso, vocês veem a participação aí quase simbiótica do Irã, né, nos atentados que aconteceram no mundo. Inglaterra, Espanha, se vocês lembram bem, França, Estados Unidos, etc. Bom, então chegou, tirando essa interface que era o Hamas, agora virou uma guerra direta, né? O Israel tem um poderio militar enorme, subsidiado e não é segredo para ninguém, apoiado pelos Estados Unidos. E o Irã agora tem o papel aí das forças mais voltadas pelo aspecto religioso, né? Que é como o Paquistão está convocando os países muçulmanos, bem que o Paquistão tem um problema internacional muito grande. Ele tem a Índia com a questão da Caxemira. Então, eu acredito, tal qual a Rússia, não tem condição de abrir 2 pontos de guerra ao mesmo tempo. Que nem a Rússia tem a Ucrânia, ela vai falar que condena, mas ela não vai botar o dedo nessa cumbuca agora, porque não tem nem estrutura militar para isso, né? A Rússia mostra um aspecto militar aí que não é, para mim não era novidade, para muitos sim, porque vai entrar, acabar, ela não consegue em 3 anos encerrar uma guerra, tá com o seu parque armamentício totalmente desmantelado, tá? Ultrapassado tecnologicamente, por isso está tendo essa canseira. Então, você note que Israel e Irã vão guerrear de uma maneira
muito direta e reta entre eles. Acredito que isso não é motivo, mas a preocupação maior de uma guerra nuclear, ela já passou agora. Só se os países como China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França e alguns outros mais, Alemanha, as Alemanha não tem bomba atômica, se dispuserem a utilizar o seu arsenal nuclear. Isso não deve acontecer. Então, fica essa questão da guerra, dos motivos, cada um vai alegar que tem a sua razão ou não, mas a gente nunca pode deixar de esquecer os acontecimentos de outubro de 2023, quando o Hamas fez o ataque sorrateiro e o Irã nunca negou que subsidiou e auxiliou naquele ataque, o que aumentou muito a temperatura no Oriente Médio e é o reflexo que nós temos hoje. Os ataques de Israel chamam muita atenção pelo sucesso militar do ataque. Pontuais, desestruturaram totalmente. O Irã faz ataques apenas para responder, mas não consegue focar em algum alvo específico que possa enfraquecer a estrutura militar e governamental de Israel. Isso é uma constatação e um fato, vocês podem ver. As pessoas que foram mortas no Irã, do alto comando, né, do governo iraniano. E uma cena surreal ontem à noite eu vendo, não sei se vocês acompanharam, o pessoal no Líbano numa cobertura, num jantar, tirando fotos dos ataques, ouvindo saxofone e dançando. Comemorando. Dançando, celebrando a vida. Os ataques acontecendo ao fundo. Realmente o mundo está ao contrário. Tal qual ontem eu vejo um monte de gente com umas bandeirinhas da Palestina ali na Fonte do Sapo e São Paulo. Hello! O que o Brasil vai fazer? Que relevância tem o Brasil? O que o Lula vai fazer lá? Vai fazer aquele discurso vazio e bobo? É bobo. Mais bobo até do que a comemoração do Tite com o Pombo quando fez um gol na Copa, que é a cena mais bizarra e tosca que eu já vi na minha vida. Aquilo é ridículo, a imagem do país é uma tosquice. Aqui, o pessoal vai levar a bandeira. Vou fazer o seguinte, brasileiro, se vocês querem levantar a bandeirinha, pega, se alista e vai lá. Eu quero ver o brasileiro fazer isso. Porque nós não somos assim, tá? A cultura é outra. Então, é muito bom fazer caridade com o chapéu alheio, né? Para não falar outra coisa. Então, meio chega a ser bobo, enfadonho, motivo de riso, e ninguém vai levar a sério. Então, vamos se conscientizar, vamos tentar construir. Aqui no Brasil, os israelitas e os árabes se dão muito bem. Eles mesmos não entendem, muitas vezes, esse colapso, e já até se distanciam. Porque quando há fanatismo religioso envolvido, usando-se como massa de manobra, você não vai conseguir extrair razão de nenhum dos lados. Lara, bom dia. Lara com casaco marciano hoje, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, Edinho. Paulo, a situação tá tão ruim aqui que eu já tô pronta para cair fora, entendeu? Já tô pronta para ir para Marte. O Rodrigo falou que não há o perigo de uso de armas nucleares. Mesmo porque, se houver esse uso, nós não vamos estar aqui depois para comentar, né? E meu casaco não vai fazer diferença nenhuma. Com certeza. Mas vamos lá, Paulo, complementando a fala do Rodrigo, de fato, a guerra chegou num ponto que precisamos estar extremamente atentos. Se for para que haja o fim, que bom seria, mas só em 4 dias foram mais de 200 civis mortos em Israel. Então, isso que de fato é bastante lamentável. O Benjamin Netanyahu, ele está desde o início trazendo como foco a eliminação das estruturas nucleares. Só que até para ganhar força junto ao povo iraniano, ele tem dito que o ataque pode mudar o regime. Mas olha que interessante, Paulo, ouvindo os especialistas, o povo iraniano, eles estão tão cansados e revoltados com isso, que o Benjamin Netanyahu, com esse discurso, ele tem muito menos força do que, de fato, em relação ao regime. Então, os iranianos estão, de fato, rejeitando qualquer fala do Netanyahu. E ele, com essa estratégia, ele não consegue ganhar força junto ao povo iraniano. Ouvindo também alguns especialistas, e inclusive brasileiros que moravam lá,
ainda que o Irã esteja tecendo parcerias para ter mais força nessa guerra, eles não estão tão preparados quanto Israel, militarmente falando, e também a estrutura, não tem bunker, não tem sirene. Então, eles estão muito vulneráveis porque eles não apostaram mais nisso, não investiram mais nisso desde a guerra Irã-Iraque. Agora, o apoio dos Estados Unidos, sem dúvida, para mim é velado, até no aniversário do Trump, que está fazendo 80 anos, então esse cara não quer descansar. Meu 79. Deus, 79, verdade, um a menos. Quase 80 anos e ali, né, na luta, eu acredito que até foi uma mensagem subliminar, aquele desfile das tropas militares, que, enfim, muita crítica em relação, inclusive, a ser coincidentemente na data do aniversário dele. Mas é claro que os Estados Unidos estão por trás disso, sem dúvida, existe bastante interesse, mas o foco dos Estados Unidos é o problema com a China. E o Trump já disse, eu não quero associar o meu nome com as mortes dos civis. Agora, mas ainda assim especialistas dizem que só os Estados Unidos que vão resolver isso. Em relação ao Brasil, Rodrigo, vamos lá. O Lula vai se pronunciar agora no G7, no encontro do G7, lá no Canadá. A minha preocupação é sobre o que ele fala e o que reverbera de forma extremamente negativa para o nosso país, principalmente para a economia, porque gera uma expectativa muitas vezes equivocada. E assim, não podemos esquecer que o Irã está no BRICS, assim como China, assim como o Brasil. E o Brasil como representante do BRICS. Então, assim, a fala agora, ela precisa ser cirúrgica. Você né? esqueceu, só te interrompendo. Países relevantes. Cuba e Nigéria estão no BRICS. Bandeirinha do Brasil lá agitando para eles entrarem. Cuba tem tudo a ver com o BRICS, né? Sim. E, enfim, a fala dele, por mais que muitas vezes pareça absurda, ela tem efeitos muitas vezes não satisfatórios para a nossa economia, e eu acho que nesse ponto o Lula tem que pisar em ovos. O Benjamin Netanyahu, ele é um primeiro-ministro de Israel numa situação política frágil, ele tem inimigos externos, né? Então, enquanto ele tiver inimigos externos, ele se mantém no poder. Quando essas guerras acabarem, ele vai enfrentar uma situação política muito difícil. Ele é conhecido como Bibi, em Israel, o Benjamin Netanyahu. E esse ataque ao Irã, a tese é de fracionar, quebrar um eixo do mal, né? Hezbollah, Hamas e Irã. Agora, porque ele diz que é preventivo porque ele tem medo de um holocausto nuclear. Houve holocausto na Alemanha, em que morreram 6 milhões de judeus no século passado, agora ele diz que tem medo de um holocausto nuclear. Mas a tese não se sustenta, porque se você disser assim para o Irã, eu tenho bomba atômica, mas você não pode ter, não tem sustentação essa tese, né? Eu tenho a bomba, porque eu tenho responsabilidade, mas você, Irã, não pode ter. Por trás desses ataques é essa tese que é bastante questionável. Nos Estados Unidos, mais de 2.000 cidades registraram protestos contra a política antimigratória do Trump. Esses protestos começaram em Los Angeles, na Califórnia. Houve o envio de tropas pelo Trump, sem que o governador Gavin Newsom pedisse essas tropas. A prefeita decretou toque de recolher na cidade, mas os protestos se espalharam por 2.000 cidades, com participação de personalidades, gente famosa, e o Trump promoveu um desfile militar, como disse a Lara, Rodrigo, no dia do aniversário dele, um desfile militar em Washington, no meio desses protestos todos, né? Sem sentido muito o desfile militar, mas se ele quis demonstrar forças... O desfile militar, a justificativa era a comemoração, a celebração dos 250 anos das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Pode até ser, mas coincidiu aí a mensagem com o governo, com o aniversário e com as manifestações, dele, né? E o aniversário dele, ele mostrou lá a força. Nos Estados Unidos, o presidente tem a prerrogativa de acionar a Guarda Nacional para justamente reprimir quando ele achar que o governador ou um determinado governante de uma determinada região não tem o poder para repeli-lo. Ali também não ficou muito claro, mas realmente eu não sei se o prefeito de Los Angeles, o governador,
da Califórnia tinham a situação em mãos, mas aproveitou para dar um palanque para o Trump e fizeram assim, né? O que foi. Eu acho no status de democracia que os Estados Unidos têm totalmente desnecessário. Agora, a política antimigratória, ela vem crescendo, foi bandeira da campanha dele, isso não é novidade para ninguém. Ninguém pode se mostrar surpreso. Quando ele foi eleito, já todo mundo deveria estar preparando as suas malinhas para quem estava irregular ou não, porque vai ser. A maneira com que ele faz, eu acho realmente aburro, porque eu não concordo muito com a maneira com que ele age, mas ele está sendo coerente com o discurso dele. É o que ele é isso que ele defende e ele vai continuar, ele não vai parar. O que ganha bastante relevo, Paulo, são as manifestações na Europa simpatizando com esse movimento anti-imigração. É bem latente, esse pessoal cansou. Exceção a França, que tem essa zona lá, porque também foi invadida e lá todo mundo é leniente, eu acho, né? Os outros países começam inclusive Portugal, Espanha. Portugal, até falando dos brasileiros. Muita atenção, não tensão. Porque eu acho que esse é um movimento de realocação originária, ou seja, volta todo mundo para os seus países e resolve os seus problemas lá. Se tá ruim, escolhe melhor seu governante, escolhe melhor as suas bases, tenta mudar lá, não traz o problema para cá. Essa mensagem é a mensagem que eu depreendo, Paulo. Não é o que eu acho que seja, o que eles querem dizer, mas é a mensagem que está sendo depreendida, né? No caso de Portugal, Espanha e Itália, chega a ser até ridículo, né, em relação a brasileiros, porque a história do Brasil é a recepção de portugueses, espanhóis, italianos nas crises dos países deles para construírem a vida aqui, né? A mentalidade brasileira é pan-humanista, tá? E deveria ser modelo para o mundo, recebe. A mentalidade de outros países, principalmente os anglo-saxônicos, multiculturalista. Eu recebo você, mas você fica isolado no teu canto, faz a tua vida aí, não é? Sim, é que nós temos também, Paulo, uma cultura de miscigenação, né? De mistura. Então já está enraizado no nosso DNA, a recepção, isso. Né? Porém, eu também atento aqui a um detalhe, Paulo, porque assim, especialmente na Espanha, em Barcelona, existe uma rejeição aos turistas pelo aumento do custo de vida lá, principalmente dos aluguéis. Então, nesse fim de semana, houve manifestações antiturismo em Portugal, na Espanha e na França. Em Portugal, Espanha e principalmente em Barcelona e na Itália. Sim. Mas é um movimento, esse é um outro movimento. Econômico. Não é contra a imigração. São os moradores locais incomodados com a enxurrada de turistas. Sim. Mas também você vai notar que nessa história entre turista e anti-imigração está totalmente... As coisas se cruzam, né? O movimento anti-imigração. Agora, esse é específico contra o turismo, né? Contra a enxurrada. Sim. Principalmente a época, porque a gente está na véspera do começo do verão europeu, né? Sim. Embora sejam coisas diferentes, turismo e imigração, eu acredito que as coisas também se cruzam. E eu vejo também que nós somos mais passivos para algumas questões. Eu vou trazer um dado que parece que não necessariamente tem a ver com essa pauta, mas tem. Só para você ter uma ideia, o valor dos hotéis em Belém por conta da COP é proibitivo, está absurdo. E assim, o nosso povo, ele pouco se manifesta, porque consequentemente vai aumentar o preço de outras coisas, inclusive alimentação. Então eu vejo que o europeu, ele é menos tolerante, eu estou generalizando. E nós somos muito passivos para algumas questões. Então não é só uma questão cultural, eu vejo que é também de posicionamento perante as questões econômicas. Mas falando da questão nos Estados Unidos, ultimamente tem muitos filmes falando sobre uma guerra civil americana. E me parecia algo distante. Olha, se o Trump não tomar cuidado, Paulo, pode ser que alguma coisa mais, digamos, grave aconteça lá. Porque a tolerância do povo americano, ela está se mostrando cada vez menor. Atribuía-se isso somente ao estado da Califórnia. Olha aí a surpresa. Começou na Califórnia, mas outros estados já estão se manifestando. Os americanos, num modo geral, eles aprovaram sim o Trump, a considerar que ele foi eleito, porém, após a eleição, muita coisa aconteceu. E ele, de alguma forma, está escalando ali uma rejeição. Então, olhar só para o externo, perante a importância do governo americano no mundo, é importante. Como eu disse para você,
especialistas dizem que só os Estados Unidos têm a capacidade de controlar essa guerra Irã-Israel. Porém, o Trump precisa olhar para dentro, porque só uma ilustração que eu acho que tem a ver com o que de fato pode já estar acontecendo lá. Esse final de semana, ontem, eu estive num restaurante fora de Santos e uma área, era hora do almoço, uma área estava isolada, ninguém podia sentar. E por quê? Falta de mão de obra. Então, assim, Paulo, se isso acontece no Brasil, lá vai escalar, vai acontecer cada vez mais, porque a mão de obra americana para esses serviços que nós aqui denominamos injustamente de subemprego, ela é basicamente de imigrantes. E aí, como é que vai resolver? Porque entenda que é uma escalada econômica, então você também, de alguma forma, deixa de vender, deixa de mobilizar, deixa de faturar. Logo, eu acredito que se o Trump não tiver um olhar crítico para essas questões, isso pode se tornar mais grave. Aqui no ISFM News, nós sempre recomendamos assim, a paciência, a expectativa para ver o resultado das medidas do Trump. O nosso comentarista de economia, Adalto Corrêa de Souza Júnior, ele foi o primeiro que eu ouvi apontar que os investimentos seriam automaticamente represados pela insegurança. Põe taxa, tira a taxa, recua, põe taxa de novo. Nesses 90 dias de indefinição, ninguém vai fazer investimento nenhum. Né? Então, nesse primeiro momento, as medidas do Trump têm um impacto econômico negativo para a população dos Estados Unidos e isso, em parte, justifica esses protestos todos. Agora, chegou num ponto de violência, uma deputada e o marido foram alvejados, a deputada democrata no estado de Minnesota foi morta, um senador foi ferido, também um senador estadual, né, de Minnesota. O suspeito, apontado como autor do crime, já foi preso a partir do... Ontem. Prenderam primeiro o carro dele, depois fizeram um cerco, ele foi preso. Ele tinha uma lista de alvos, incluindo, no estado de Minnesota, o aborto é permitido, né? Incluindo, Lara, clínicas de aborto, profissionais que trabalham com aborto. Então, por isso que lá não se brinca, sabe, Paulo? Porque, assim, ele fazia parte, salvo engano, ele trabalhou numa empresa de segurança, né? E o que me surpreendeu foi o número de armas que ele tinha dentro do carro, né? Então, assim, lá não se brinca, né? Eles têm esses radicalismos e essa perseguição. E, infelizmente, né, a morte dela e do marido, né? E feriu o senador e a sua esposa. Fora, como você bem disse, a lista. Então, Paulo, lá não dá para brincar, né? As pessoas ali, elas, esses expoentes, né? Porque a gente não pode generalizar, não é toda a população, mas existem esses expoentes, esses fora da curva, que aparecem eventualmente e que vão atrás dessas pessoas para matar em defesa de uma ideologia, né? A considerar essa polaridade, digamos, entre os republicanos e os democratas. Eu não sei necessariamente, me parece que ele era republicano, até a considerar a causa que ele defendia, mas essa polaridade nos Estados Unidos leva a situações que aqui no Brasil a gente ainda não vê. Viu em 2022, muito sutil, né? Lá no Paraná, naquela morte de um petista por um bolsonarista, também em Itanhaém o contrário, né? A morte de um bolsonarista por um petista, mas não nesse nível que a gente viu nesse fim de semana nos Estados Unidos, né? Eu lanço um desafio. Quem aqui até o lado, não pensou nesse atirador sendo brasileiro fazendo alguma coisa aqui? Eu aposto com vocês, todo mundo aqui pensou. Eu pensei. Na possibilidade disso acontecer aqui? Em Foz do Iguaçu aconteceu isso. Não. Em 2022. Pro bem maior, né? Pro bem maior. Não o atual, não esse, mas todos. O problema é a classe. Eu pensei, desculpa. Não pode ser tão cristão nem católico, mas eu pensei. Sabe? Não aguento mais também. A gente fala, mas aqui também tá difícil. Tapas na cara da gente aí, gastanças e maltratamento do dinheiro, um serviço de segurança péssimo, sem educação, cultura, Paulo, sem infraestrutura.
não dá para não pensar. 7 horas e 25 minutos. Sete horas e 27 minutos, você ouvinte, você internauta da ESFM, acompanha a ESFM News, você tem espaço para participar com opinião, com informação, ou por mensagem de texto para o WhatsApp 13 997 880966, ou direto do chat dos nossos ouvintes, rádio_ESFM. A enquete é em relação a essa situação tensa internacional. Você ouvinte, você internauta, acha que estamos perto da Terceira Guerra Mundial? Sim, o cenário está mais tenso, 50%. Não, há espaço ainda para diplomacia, 50% por enquanto empatado. O Rodrigo Marçaeli falou que não há o perigo do uso de armas nucleares, mas sempre há esse perigo, sempre um louco com uma arma nuclear pode detonar o que pode ser o final da vida humana no planeta Terra. O poderio das armas nucleares é muito grande. 7 horas e 28 minutos. Completando, Lara, esse cenário que a gente viu, o Paquistão, que ameaçou Israel, né, com a continuidade da guerra contra o Irã, que chamou os países muçulmanos para se unirem contra Israel, aprovou uma lei no começo do ano que pune com 3 anos de prisão a informação falsa que aqui ficou popularizada como fake news, né? 3 anos de prisão para fake news. Os jornalistas estão preocupados no Paquistão. Mas as agências de notícias disseram nesse final de semana, 2 agências de notícias confirmaram essa notícia, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou um plano de Israel para matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O bairro em que ele mora foi bombardeado. O Benjamin Netanyahu, Bibi, disse que ninguém diz para Israel o que tem que fazer ou não tem que fazer. Paulo, eu acho... É verdade? É informação falsa, fake news? 2 agências de muito conceito confirmaram essa informação. Eu não acredito que seja fake news, porque, como eu disse, eu não acredito que o Benjamin Netanyahu não articule por trás dos panos, se é que eu posso falar dessa forma, com Donald Trump. Os passos, no meu ponto de vista, eles são muito bem pensados. Não é interessante, ainda que haja um interesse dos Estados Unidos nisso tudo, porque ninguém entra para a guerra por questões, digamos, meramente ideológicas, principalmente os Estados Unidos, que entra como um agente controlador, digamos.
não vejo que é interessante, e o Trump mesmo está colocando, atrelar a imagem dos Estados Unidos à morte de civis, e ele é um civil. Na realidade, não seria a solução esse radicalismo, e isso vai ao encontro dessa enquete de hoje. Hoje, nós temos países muito mais preparados para uma catástrofe maior. Porém, quando comparamos as guerras atuais com as guerras passadas, lembra a época da Guerra Fria? A complexidade, as variáveis são muito maiores. Então, por mais que você tenha maior potência nuclear, militar, os passos precisam ser mais, digamos, calculados, porque qualquer erro, qualquer devaneio coloca tudo isso abaixo. Então, existe mais potência, mais capacidade, porém existe também, no meu ponto de vista, mais responsabilidade. E outra coisa, como o Rodrigo apontou anteriormente, são muitas as guerras. Então, nós não temos necessariamente uma nação que consegue estar à frente de muitas batalhas, até por questões econômicas, né? E inclusive também estruturais. Então, eu penso que essas parcerias, essas articulações, elas acontecem basicamente pelo interesse maior de cada nação. E uma guerra nesse nível não é interessante para ninguém. Logo, eu penso que, ainda que a gente tenha a perspectiva, a possibilidade de algo muito maior que a gente nunca viu, eu acredito que existe mais precaução, existe mais cautela. Não vejo Israel não negociando com os Estados Unidos para isso. É claro que, à vista do público, o Bibi pode até se pronunciar dessa forma. Mas é claro que eles estão conversando. Por quê? Porque eles precisam uns dos outros. Porque a mentalidade dos muçulmanos em relação a essas articulações, ela opera de forma diferente. Então, eles são muito mais, digamos, para a nossa visão ocidental, malucos na questão de uma tomada de decisão que possa, de alguma forma, ter uma repercussão mundial. Então, daí sim, os países estarem se articulando. Eu não vejo que o Trump queira dizer isso para todos, até a considerar a situação que ele se encontra, o governo dele, perante o mundo, em relação às taxações e agora esse problema interno. Mas que eles estão conversando, pera lá, né? Foram militares israelenses e militares dos Estados Unidos que deram essas informações para as agências de notícias, né? Sim. É interessante observar que Israel, com uma população um pouco menor de que 10 milhões de habitantes, como a gente disse aqui, a estimativa é de que eles tenham 1,5 milhão de bunkers, ou seja, eles têm bunker para abrigar praticamente a população toda. 1,5 milhão de bunkers, você multiplica por 6, dá 9 milhões de pessoas, né? E se houver um ataque à morte do Ali Khamenei, eu sempre disse aqui que nós, aqui na América, nas 3 Américas, nós não temos referências para compreender um conflito que tem etnia, aspecto religioso, aspecto cultural e aspecto econômico. Ele é um conflito muito difícil da gente entender. Sim. Ele é étnico, mas é religioso? É também religioso. É militar, estratégico, econômico? Sim, tem gás, tem petróleo, tem muitos elementos, tem muitos insumos importantes para o mundo todo ali, né? É bem complicado. Econômico também, né? O econômico sempre foi, né? Então, mas é muito difícil da gente entender. São vários fatores, várias variáveis. Eu acho que o principal do não mandar matar o Khamenei é de aspecto religioso. Ele, como líder religioso, matar isso, você estimula o fanatismo. Você mexe no vespeiro. Aí você perde o controle. Aí você exacerba um aspecto desse conflito que é o não religioso, tem lógica, né? nenhuma. Que é como fanatismo, como a gente falou. Você não consegue compreender. E isso é um grande complicador. E você quer ver um complicador maior? Não é só etnia lá, e não é só religião. A Arábia Saudita apoia quem? Ela não se manifesta, mas ela claramente é Israel e Estados Unidos. A Arábia Saudita vinha se aproximando bastante de Israel, inclusive os atentados de 7 de outubro de 2023 do Hamas foram para evitar essa aproximação. Já tinha tido o Iêmen, já tinha tido a Jordânia se aproximando de Israel, né? Então, você vê que também
cansa. Bom, é uma situação que vive os nervos à flor da pele, todo mundo estressado num aspecto aí de posicionamento, né? Alguns países apoiam a causa aí mais do Irã, dos ataques terroristas, dos terroristas ali do Oriente Médio, outros não, e essa situação vem de milênios, né? Pelo menos aí, 1 milênio tranquilamente. E Israel tem essa quantidade de bunkers porque foi dos únicos lá o que mais sentiu na pele depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele se preparou e tem se preparado sempre constantemente com as situações como essa. O ouvinte Edilson mandou assim: bom dia, atenção, Copa do Mundo de clubes não é mundial, mundial é jogado no final do ano. Mais uma é o Edilson corintiano. Ontem foi uma sessão de bullying com o Paulo Cremonese. Se você... Todo mundo contra. O Paulo Cremonese palmeirense, Ele né? tava chato, Paulo. Agora, se você fosse torcedor do Botafogo, você está um pouco assustado, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai ter o boletim esportivo com o Guilherme Gaspar. Eu acho que eu passaria na farmácia e compraria algumas fraldas. Com certeza. Porque vai precisar. Porque o próximo adversário do Botafogo é o trator do futebol atual, o Paris Saint-Germain. Meteu 5-0 na Inter de Milão na final da Champions, né? A Inter de Milão é um time que sabe se defender, né? Que tem na defesa a principal força, e meteu 4-0 no Atlético de Madrid agora na estreia do Mundial. O Atlético de Madrid do argentino Simeone, o treinador mais longevo do mundo atualmente, é um time que sabe se defender. Estão brincando que os torcedores do Botafogo devem estar um pouco assustados, né? Vamos aguardar ansiosamente a data aí. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, a gente tocou nesse assunto e, Rodrigo, Portugal, Espanha e Itália, a Espanha principalmente Barcelona, né? Tiveram manifestações anti-turismo, anti-enxurrada de turistas. Esses países têm uma receita muito grande com o turismo internacional, e o momento é o da véspera do início do verão europeu, né? Quando essa enxurrada de turistas vai chegar lá, na Itália, na Espanha e Portugal. Nas três você já foi turista, Rodrigo. Vou te falar que o movimento nessas semanas... Já diria no começo de junho. Não trouxe nenhuma camiseta pro Edinho de lá, né? Não, lá ainda não teve nada de rock. Não, tem, né? Mas que estimulasse. Se bem que o único rock de Portugal, Rock in Rio, virou uma piada do mundo, né? Mas tudo bem. Deviam, os amantes do rock, alguém deve ter os direitos autorais da palavra rock and roll, deviam proibir ele de usar essa palavra, né? Mas, brincadeiras à parte... É que o Rock in Rio se transformou numa franquia, né? Que lindo, né? Que lindo. Pode ser em qualquer lugar. De pessoas... Rock in Rio em qualquer lugar do mundo, né? Mas o rock, o que é um gênero musical? Então, a Anitta... Põe emo, põe funk, põe qualquer coisa, virou uma franquia. Então alguém faltou no colégio na aula de música, porque tem alguma coisa errada nesse mundo. Por falar nisso, vou reparar um erro. Hoje não dei bom dia para Edinho, nem pedi a contagem regressiva. Vamos lá, bom dia, Edinho, e a contagem regressiva. Já lançou o foguete, nessa hora o foguete já foi. O Musk já tá bêbado. Bom dia, Paulo. Bom dia, linda Lara, meu irmão Rodrigão, Gustavão, Davidson, toda a rapaziada aqui no Litoral Paulista. É isso aí, segundou, semana novinha em folha, vambora, pra cima. Não é um segundão, tem que ser um pouquinho mais forte aí? Cara, eu vou te falar, eu tô um pouco abalado com esse lance aí de Irã, Israel e tal, eu acompanho bastante, eu pesquiso bastante. Eu queria colocar uma coisa, se você me permite, é uma conscientização pra rapaziada aqui no Brasil, principalmente as mulheres. O que acontece no Irã, essa dicotomia tem que existir. Uma coisa é o governo que lá tem, tá? Que são extremistas. Outra coisa é o povo iraniano. As mulheres, elas passam no Irã uma coisa que aqui nem se imagina, tá bem? Então, muito cuidado em levantar bandeiras, muito cuidado em apoiar lados. Nessa guerra, ninguém ganha. Nesse ano, eu ouvi um depoimento de uma brasileira que morou na Indonésia, de um diálogo que ela teve. Ela falou para as mulheres indonésias, né, vocês têm que usar véu, o marido pode ter não sei quantas. A Indonésia respondeu, a sua situação é muito pior no Brasil. Que no Brasil, aqui, se o meu marido casar com outra, se ele der uma joia para outra, ele tem que dar para mim. Se der um sapato, tem que dar para mim.
No Brasil, É velado, né? o teu marido tem 4 amantes e dá os presentes para elas e para você não dá nada, te abandona aí. É um diálogo, a gente vê os defeitos, é que nem Jesus Cristo falou, né? É mais fácil para a gente ver um cisco no olho do outro do que uma trave no nosso olho. Eu achei esse diálogo bem interessante. Mas 7h40. Educação financeira, investimentos, todas as segundas-feiras aqui no ISFM News, com a consultora Juliana Lima. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos, bom dia, Paulo, aos ouvintes. E vamos seguir com o tema que vocês começaram aí. Israel e Irã, o que está envolvido aí na economia global, né? Esse assunto ele vem dominando os noticiários internacionais e ele vai além do impacto político e humanitário. Esses conflitos eles têm reflexos diretos na economia e pode afetar, sim, o nosso bolso aqui no Brasil. Aqui a gente destaca bastante o petróleo, né? A região do Oriente Médio é estratégica para a produção e transporte desse petróleo. O Irã é um dos maiores exportadores do mundo e qualquer instabilidade por lá gera medo do desabastecimento. E o resultado? O preço do nosso petróleo sobe. Isso pode significar, consequentemente, uma gasolina mais cara, passagens aéreas mais caras e até o aumento dos alimentos e fretes. Os mercados acabam ficando muito mais voláteis. Conflitos geopolíticos aumentam a chamada aversão ao risco. Investidores procuram segurança e tiram dinheiro de países emergentes e correm para ativos como o dólar e o ouro. Com isso, o real pode sim se desvalorizar e o dólar acaba subindo. Nossos produtos importados ficam mais caros. Já na inflação e nos juros, com mais pressão inflacionária, cresce a dúvida: será que os bancos centrais vão frear a queda dos juros? No Brasil, isso poderia atrasar o barateamento do crédito e o aquecimento também da economia. Resumidamente, mesmo que o conflito pareça ser muito distante, os reflexos econômicos chegam até nós. A melhor resposta: informação, planejamento e uma carteira de investimentos diversificada. Vamos seguir aqui acompanhando e lembrando que em tempos de certeza, estar bem orientado faz toda a diferença. E vamos falar resumidamente aqui o que vai acontecer essa semana. A produção industrial e as vendas da China foram os primeiros índices a sair numa semana que vai estar bem agitada, apesar da gente ter 2 feriados, um aqui no Brasil e outro nos Estados Unidos na quinta-feira. No cenário internacional, permanecem os riscos da política tarifária do Trump, adicionados agora à guerra que a gente mencionou anteriormente, e afeta diretamente o petróleo, e pode impor pressões inflacionárias às vésperas da super quarta. O que é a super quarta? Quando o Fed e o Copom decidem os juros. Outros bancos centrais também têm reuniões de política monetária nos próximos dias, e a expectativa é de manutenção de taxas por todos eles, com exceção aqui do nosso Banco Central, que pode aí subir um pouquinho a nossa Selic. Em paralelo, a crise do IOF permanece sem solução, com a ameaça da Câmara de votar um projeto de decreto legislativo. Vamos seguir acompanhando bons investimentos e uma excelente semana a todos. Esse foi o quadro de Educação Financeira e Investimentos de todas as segundas-feiras aqui com a consultora Juliana Lima. Juliana, obrigado pelas informações, uma ótima semana para você. Depois do intervalo a gente vai conversar sobre frases. O advogado do Mauro Cid mandou o Procurador-Geral da República se danar por conta da ameaça de prisão ao Mauro Cid, tentativa, não se sabe se verdadeiro ou não, de obter cidadania portuguesa, viagem da família dele para os Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao UOL, disse que o golpe pode acontecer com a vitória conservadora nas eleições de 2026
e o fechamento do Supremo Tribunal Federal em 2027. São frases fortes, tanto a do advogado Mauro Cid como a do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai comentar as duas depois do intervalo, 7h45. Sete horas e 46 minutos, você ouvinte da ISFM, você internauta, acompanha ISFM News, você participa por mensagem de texto para o WhatsApp 13 997 880966 ou direto no chat dos nossos ouvintes no YouTube, o acesso é rádio_ISFM. Agora vamos falar um pouquinho das coisas brasileiras, né? A gente se preocupou nessa primeira parte do ISFM News edição de hoje com a situação internacional, que é realmente muito preocupante, que é muito tensa. Não bastasse a guerra na Ucrânia, com a ameaça de uso de armas nucleares por assessores do Putin, agora tem uma guerra declarada praticamente entre Irã e Israel, trocaram ataques no final de semana. No Brasil, Lara Matos, o advogado do Mauro Cid, nesse fim de semana houve um episódio interessante. A família do Mauro Cid viajou para os Estados Unidos. Houve um rumor de que o ex-ministro do Turismo, Gilson, né, o nome dele, tinha tentado uma cidadania portuguesa para o Mauro Cid e que o Mauro Cid poderia fugir. O Procurador-Geral da República chegou a pedir a prisão dele, que é o delator. Por sinal, na capa da Veja, a capa da Veja é a revista dizendo que ele mentiu, né? No depoimento, que ele tentou amenizar as coisas que realmente aconteceram. E aí o advogado Mauro Cid falou, o PGR, o Procurador-Geral da República, que vai se danar, não tem nada a ver com isso. Depois ele se retratou, né? Pediu desculpas. E deve, né, Paulo? Mas no primeiro momento, intempestivo, né? Perdeu. Então, o que se espera de um advogado? Eu tenho um aqui ao meu lado, inteligência emocional, certo, Rodrigo? Porque, assim, a situação do Mauro Cid é extremamente complicada. Eu li a Veja e, na realidade, existe a possibilidade de anularem a delação justamente porque ele mentiu. Então, já é mais do que provado que ele mentiu. Que mentira, por exemplo? Ele não poderia se comunicar com ninguém quando ele estivesse nesse processo de delação. E não foi o que aconteceu. Ele se utilizou das redes sociais da esposa para conversar com alguém que era próximo ali do clã Bolsonaro. É uma rede social, é um Instagram. É o Instagram, Gabriela mas já saiu. Gabrielar, né? Mas já saiu do Instagram essa conta, né? Mas foram feitos os prints, né? Sim. E foram apresentados pela revista, inclusive. Apresentados pela revista, e aí mostra. E assim, o agravante não é nem que ele estivesse conversando necessariamente, claro, isso não poderia acontecer.
Mas o que mostra é que, para a delação, ele tinha um posicionamento. E em relação às conversas com o outro lado, ele mostrava um outro posicionamento. Então, foi provado que ele mentiu, porque ele não poderia se utilizar dessa via de comunicação, e também ele traz duas versões de um mesmo fato, de acordo com o interesse dele em amenizar um lado ou outro. Só que nessa história toda, vamos lá, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas ele se sai muito prejudicado. Então, é claro que todo cuidado é pouco, né? Existe, então, a possibilidade de uma cidadania que ele fuga? Sim, eu acho que é plausível a considerar a situação dele agora frente ao procurador e as outras instâncias, até o Supremo, e a família dele indo para os Estados Unidos, tem que se observar, né? Porque ele é peça fundamental. Foi através do depoimento dele que as coisas começaram a ter lógica. Então, eles foram pegando as partes, fazendo aí a conjunção e cria-se toda uma história. Então, eu, como advogada, se fosse do Mauro Cid, eu não teria esse comportamento, porque agora a situação dele fica mais delicada. É interessante nesse julgamento esse tipo de episódio, Rodrigo. Você, advogado, realmente a Lara lembrou muito bem. Você, em algum momento, ia falar publicamente para um promotor, num caso em que você está atuando, vai se danar publicamente? Bananeira não dá rosa, né, Paulo? Como diz o ditado. Eu realmente não entendi. Se o intuito é prejudicar o Mauro Cid, é exatamente então, isso mas que eu faria. Advogado do Mauro então, Cid, se o intuito é prejudicar o Mauro Cid, se ele está agindo por outros meios, talvez faça algum sentido. Você consegue entender que no momento de raiva, você está examinando o processo, falam que vai pedir a prisão, vai se danar, e depois pede desculpa, Rodrigo? Não consigo entender. Você controla o teu ímpeto ali, porque depois do estrago feito, por mais que fala, porque é do processo, é do processo. Na semana passada a gente falou aqui, como é que se sente alguém que acreditou o tempo todo no Bolsonaro, naquelas falas de que as urnas tinham fraude, que ele ia aprovar, ou então quando ele xingou o Alexandre de Moraes de canalha de cima, na tribuna do 7 de setembro de 2022, e aí na semana passada veio ele dizendo que não tinha indício nenhum de fraude na urna e dizendo que pede desculpas pelo xingamento. Como é que se sente quem acreditou lá? Então, quem acreditou faz parte do seleto grupo dos... Ou ele dizendo que quem foi pedir intervenção militar na frente do quartel é maluco. É a mesma coisa os fanáticos religiosos. Esse pessoal do Bolsonaro, meu ferrenho, eles são fanáticos, eles não conseguem ver a realidade na frente. Estão fazendo papel de bobos. Mas o Bolsonaro chamou de maluco, né? Chamou esse pessoal de bobo. Vocês são fanáticos que a minha apoiam, mas vocês são bobos, porque eu não falei isso, não mandei isso, como tudo que ele faz, né? Ele nunca assume 200%, depois ele fala que é mais ou menos ao contrário, não é bem assim. E desculpa, o pessoal passou atestado. Eles estão passando atestado, eu não estou falando, gente, se você é simpatizante, uma coisa, eu simpatizo com a direita, com as ideias capitalistas e etc. Mas até aí apoiar não mas... tão conservador. Tem coisas para minha cabeça que funciona muito bem no aspecto mais liberal. Mas fazer parte dessa massa de manobra, né, que é o que chamam de gado, é o que é mesmo, porque ele falou na cara de todos essas pessoas que acreditam piamente nele. Não falei isso. Falei exatamente o contrário. Você está fazendo papel de bobo. E ele fala. Não só ele, como um dos generais e o Mauro Cid. Não, ele sabia que perdeu a eleição, ele tinha que ter um plano, porque não tinha fraude nas urnas. E de alguma forma ele queria, fraude. Né, esse argumento, né? Ele acabou entregando de uma beijada. Falou assim também, eu mobilizei todo mundo falando que tinha fraude e não tinha. Ele sabia que ele perdeu uma eleição legítima. O relatório da Polícia Federal diz que o relatório do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é que as eleições tinham sido limpas, não tinha sido constatada nenhuma fraude. E aí o Bolsonaro obrigou ele a mudar o relatório, dizendo que havia possibilidade de fraude, né? Sim. Então, antes de chegar aí, eu não estou indo nem pelo relatório da Polícia Federal, porque o fanático bolsonarista não vai acreditar nisso. Vai acreditar no que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou que não houve fraude. Ele sabia disso. Agora. Então, olha a cara de bobo, olha a cara de palhaço que você fez, você achou que estava defendendo uma coisa que era certa. Muitos acreditaram, né? Com a frustração, mas aí alguém riu da sua cara. Tem condição de você votar? Você acredita num candidato desse? Mas aí, gente, vocês estão esquecendo de um detalhe.
A gente não vota mais por ideologia. Eu estou aqui generalizando. Você não vota necessariamente por conta das causas do partido, seja você conservador ou não. Existe uma personificação hoje, e não é só no Brasil. Por isso, Paulo, a tua pergunta ela é lógica, mas ela não faz sentido em que aspecto? É muito mais passional a coisa. Então, quando é passional, tipo, eu sou bolsonarista, independentemente do que ele fale e do que ele faça, e eu falo a mesma coisa para o lado do Lula, eu não consigo ter um critério, também, sem dúvida, Obama, como eu disse, é né? mundial. Eu não consigo ter um critério lógico. Eu perco discernimento, eu perco juízo. Então, a palavra que define isso chama fanatismo. Aí o advogado Exato. tem o direito de perder o juízo e mandar o procurador-geral da Não, República. mas ali aí já é é o diferente. samba do... Desculpa, é a bagunça, é o samba atravessando a vizinha. Eu ia falar um termo que iam falar, isso é politicamente incorreto. O mundo da lacração, do mundo da coach do engajamento, Janja, né? Que é coach do engajamento, ela, né? É a definição que eu tenho para ela hoje. Então, se eu falar alguma coisa, a gente tem que até, né? Não pode, né? Cuidado. Porque vai falar que... Léo Lins. Exatamente. Vai te eu tomo- visitar. Mas é isso. Esse fanatismo aí, é o mundo ao contrário, né? O Supremo também, para mim, perdeu muito do meu respeito, principalmente pela forma como são eleitos ministros, não concordo com o critério. E segundo, uma grande maioria deles ali, salvo 3 ou 4, adoram uma mídia. Adoram, eles estão vibrando de alegria. Existe também uma ministro do Supremo sendo sócio de instituição de ensino, palestra aqui. Tá Sim, tudo errado. Tudo errado. Tá Gilmar bem Mendes errado. chutou o pau da barraca. Tem uma frase que era engraçada que dizia que o promotor, né, ficou tão vaidoso depois da Constituição de 88 que quando ele abre a geladeira à noite e vê a lâmpada já sai dando entrevista. Né? Mais ou menos. Também passou por isso, né? E engraçado que existem excepcionais promotores que passaram por uma crise de vaidade, né? Alguns passaram, outros não, e descredibilizou a instituição, que não tinha nada a ver com isso, né? É a mesma coisa você fazer um pré-julgamento do judiciário e dos juízes de primeira, segunda e alguns de terceira instância pelo posicionamento de como alguns ministros se comportam no Supremo. A Lara citou o humorista Léo Lins, que foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal a 8 anos de prisão, né, por piadas no show. Eu procurei ler a lei, foi uma juíza, né, que condenou. Ela usou estritamente a lei, porque a lei diz aquilo, né, que se brincar com etnia, com religião, com orientação sexual, a pena é de 3 anos. E se for num contexto de entretenimento, agrava em 50% a pena, se for como piada, né, num show, né? Então a lei diz exatamente isso, né? Que a gente, vamos prender o Chico Anísio lá na lápide dele. O Renato Aragão e o Didi já estão presos, né? Essa lei é de 2016, né? Mas é meio estranho esse pessoal da agenda aí, viu? Como eles pregam as coisas. É bem esquisito. Não, se fosse aplicada essa lei aos humoristas, Jô Soares... Não, mas não precisa, mas aí é que tá. Não precisa ser humorista. Não precisa ser humorista. À medida que nós temos a palavra franqueada nas redes sociais... E aí eu não estou falando especificamente do Lula, mas quantas falas absurdas ele teceu publicamente. A lei fala que se for pela rede social, agrava ainda mais a pena. Então, mas assim, é totalmente na rede social. Mas é a lei, irreal. Né? Precisa mudar a lei, né? É claro. Agora, Paulo, só voltando na questão dessa polaridade, né, que nós estamos falando do papel e do que o Bolsonaro tem falado agora, inclusive chamando o Alexandre de Moraes para ser vice, e inclusive dos posicionamentos do Lula, existe uma estafa mental nacional. As pessoas estão tão cansadas que as pessoas não querem o Bolsonaro novamente. Existe mais de 50% nas pesquisas, idem para o Lula. Só que é o seguinte, tá tão polarizado. Né? Já deu, né? Os dois já. Só que para a esquerda ainda só tem um nome, que é o Lula para uma possível candidatura à reeleição. Só que na parte do conservador existem outros nomes, ainda está muito pulverizado. E eles não assumem, né? Quem vai ser? Vai ser o Tarcísio? Vai ser o Caiado? Sombra do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ainda segura. Apesar de inelegível, né? Então vocês acham que aquela é a minha ideia que eu comentei uma semana, na minha volta, de que é um grande acordão? O Supremo põe ele aqui e fala, eu vou te cozinhar até próximo. Você vai ficar quieto? Você vai se candidatar?
Não, então tá. Então eu vou livrar tua barra aqui no processo. Você vai? Então você tá inelegível, você tá condenado. Querem apostar? Eu concordo. E essa Querem postura apostar? de paz que a revista diz que foi orientada pelo Temer corrobora O isso. Temer é um habilíssimo negociador. Sim. Eu duvido que ele não esteja por trás tentando, Ele tá. justamente costurando, não por ele, mas pelo geral. Pela paz. É. né? Sim, e a revista Veja traz isso E explicitamente. para terminar essa fase, essa parte do jornal, a frase do Flávio Bolsonaro na entrevista, ao UOL, né, entrevista, em que ele diz que o golpe de Estado com o fechamento do STF, se o STF incomodar, pode acontecer a partir de uma vitória do conservadorismo nas eleições de 2026. O colunista Reinaldo Azevedo falou que é um contrato de gaveta, né? Ele usou essa expressão. Tem um contrato de gaveta para vitória conservadora e fechamento do Supremo Tribunal Federal na frase do Flávio Bolsonaro. Não, eu até acho que pode Na ser frase infeliz. Não, mais ele não uma. ajudou em nada, o pai, né? Ele, na verdade, ele só deixa os ânimos aflorados, piora a situação do pai dele, eu acho, tranquilamente. Era mais fácil ele ficar quieto. E o Bolsonaro é hábil o suficiente, ainda mais se tiver o Michel Temer do lado, para fazer os devidos acomodações, ele entender que a vida política dele deu uma guinada, talvez não fosse o ideal. Se nós pegarmos um bom gestor, seja conservador, ele fosse de esquerda, Paulo, mas um bom gestor, um administrador, eu não veria muito problema. Por exemplo, fala do Tarcísio, eu simpatizo com ele porque ele gravita bem também na esquerda. Você precisa ter um presidente hábil, tudo. Concordo. E a Michelle como vice, ok, para dar uma satisfação aí pro pessoal mais conservador, seria uma chapa interessante, mas também não adianta diluir ele, Caiado, Zema, porque aí quem ganha é a esquerda. Sim. Então, essas vaidades todas aí, essas suscetibilidades têm que ser colocadas aí no liquidificador e batidas direitinho para ver o que você vai extrair. Lara, pode ter golpe em 2027, fechamento do Supremo? Não. Porque no mandato do Bolsonaro, o filho dele que está agora nos Estados Unidos, o deputado Sim. licenciado Eduardo Bolsonaro, uma das falas dele foi de que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo, lembra disso? Sim, sim. Eu acredito que são devaneios do Flávio e, assim, ele pode, sem dúvida, atrapalhar, mas como também já não é a primeira, Paulo, eu acredito que ele também perde credibilidade, entendeu? Então, eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso seria uma fake news, né? Uma ameaça. Agora, nós estamos falando aqui de um viés político, né? A situação... ela é muito mais complicada, né, em termos, inclusive, econômicos. Então, só para fechar minha fala aqui, a gente está falando de 2027, né? Em 2027, aqui na revista Veja diz que, ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026 ao Congresso, olha isso aqui, Paulo, o governo admitiu que, após as despesas com emendas e complementações, pode faltar dinheiro para gastos discricionários a partir de 2027, paralisando a máquina pública. Ou seja, nós estamos aqui falando de um viés político, só que a situação econômica, Paulo, o sinal amarelo já acendeu há muito tempo. Isso que me preocupa. A situação fiscal do país, despesa e receita, teria que ter uma solução com corte de gastos. Só que até agora o governo nada. nunca sinalizou nessa direção. E a gente tem um Congresso que avançou sobre esse orçamento em muitos bilhões, com essas emendas orçamentárias impositivas, que foram até secretas, né? Então, não tem nenhuma colaboração também no Congresso. Tem para não aumentar imposto, mas não tem para cortar despesas. Mas eu acredito que o Hugo Mota esteja fazendo, sim, esse meio de campo. Mesmo porque eles estão agora vetando a possibilidade de imposto. Mas não necessariamente o que parte de uma conversa do presidente da Câmara ou do presidente do Senado com o presidente da República vai se... Mas eles têm a capacidade de mobilização, né, Paulo? De se alastrar, capilarizar. de capilarizar pelo Congresso, né? É difícil de fazer essa previsão, né? Mas eu acho que a gente vai chegar num limite. Bom, o Congresso está mandando mais que o próprio presidente. A gente tem um governo que entende que tem que gastar mais para alavancar a economia.
E tem um Congresso que entende que tem que gastar mais porque tem que ter emenda política para se conservar no poder. Mas a questão é que não tem mais da onde tirar para que a gente invista em produtividade, essa é a questão. O nosso comentarista de economia, que o Rodrigo chama de fofo, né? Eu chamo de Adalto Corrêa de Souza Júnior, ele diz que nós estamos, ele fala há bastante tempo isso, que nós estamos no limite contributivo, né, Rodrigo? Sim, ele sempre usa essa frase, já faz tempo mesmo. Na questão fiscal, não tem mais para onde cobrar da população. Mais imposto, né? Emendas e reforma administrativa já. A gente tem que cortar gastos, a gente tem um governo que não tem essa mentalidade. 8h05. 8h06, você ouvinte da ESFM, você internauta, acompanha a ESFM News e você participa por mensagem de texto para o WhatsApp 13997880966 ou então direto do chat dos nossos ouvintes, rádio_ESFM é o acesso a YouTube. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, participe da nossa enquete. Você acha que vai ter a Terceira Guerra Mundial, que a gente está perto dela? Já são 23 votos. Sim, o cenário está mais tenso, 48%. Não, há espaço para diplomacia, continua equilibrado, 52% dos votos. O ouvinte FM Júnior mandou assim: bom dia a todos nós. Acho melhor consultar o Nostradamus. Nos aproximamos da metade do século XXI e ainda vivemos com estas questões. O ser humano é complicado. Independente de cultura de cada país, é difícil entender como alguns daqueles países que parecem estar na idade da pedra parecem não querer progresso, estruturas modernas. Tem essa resistência. O livro Sapiens tem uma parte desse livro que é muito interessante, em que ele fala que o Ocidente evoluiu cientificamente depois que reconheceu a ignorância, e ele situa isso no descobrimento da América por Colombo, que não descobriu que tinha descoberto a América, né? Foi Américo Vespúcio que percebeu que era um novo continente. Então, ele fala assim, a Europa, ela percebeu que o conhecimento não estava todo nas escrituras, tinha um continente inteiro que nenhum papa, nenhum filósofo, ninguém tinha sabido desse continente antes, né? E a partir daí, a Europa reconheceu a ignorância e investiu na pesquisa científica. E aí ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim, Isaac Newton não falou que era o último físico. Charles Darwin não falou que era o último biólogo, né? Mas Maomé falou que era o último profeta. Então o conhecimento está nas escrituras, né? Ele situa dessa maneira a diferença de pesquisa científica no Ocidente e no Oriente. Lógico que no século XXI isso aí mudou, o Irã enriquece urânio, a China se apropriou de tecnologia espacial, né, de tecnologia industrial, isso mudou. Mas esse salto de desenvolvimento
a partir do Ocidente, ele situa dessa maneira: o reconhecimento da ignorância, até ali a sabedoria toda estava nas escrituras. Você gosta do Sapiens? Adoro. Referência. É um israelense que escreveu Harari, né? Yuval Harari. É uma referência esse livro. E para N questões, né, Paulo? Você está trazendo aqui um viés científico em torno de geografia, mas questões filosóficas, sociológicas, você passa a entender o que ele chama muito das narrativas construídas pelo homem, né? Como muita coisa é biologia cultural e não necessariamente, enfim, né? Uma outra questão. Então, é uma leitura altamente recomendada. 8h09. Um fim de semana bastante esportivo aí, e as informações com o Guilherme Gaspar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Paulo, bancada e ouvintes do ISFM News desta segunda-feira. Com o Brasileirão paralisado, é claro que vamos falar sobre o Mundial, principalmente do empate do Palmeiras. O Verdão já sabia que teria pela frente uma equipe casca-grossa que saberia não apenas se defender, mas também atacar. Esse é o Porto de Portugal. E apesar de não ter vencido essa partida, a sensação que fica é positiva, já que a tendência é de jogos mais simples contra Al Ahly do Egito e Inter Miami dos Estados Unidos. Já o Botafogo soube impor seu estilo de jogo nos Estados Unidos e venceu o Seattle Sounders dentro de casa por 2-1. A vitória do Glorioso ainda teve direito a um gol de Jair Cunha, que pertencia ao Santos e foi negociado este ano, mas já pode estar de saída a caminho do Nottingham Forest, pelo que antecipou John Textor, mandatário do Glorioso. Mas o grande destaque dessa rodada foi para a partida Bayern de Munique 10, Auckland City 0, e não foi pelo placar. O time da Nova Zelândia é amador e conta com pessoas normais, estoquista de mercado, vendedor de seguros, coisas que pessoas normais fazem, não jogadores. E aí, claro, chama atenção essa disparidade entre o futebol da Oceania e o futebol europeu. Portanto, justifica essa vitória estrondosa do Bayern pra cima. Mas ainda assim, ficou barato, hein? Bom, aproveito aqui o meu espaço para deixar um convite para que todos os nossos ouvintes também acompanhem o programa No Apito a partir das 11 da manhã, tanto no YouTube quanto na rádio ISFM 100,7. Obrigado pela participação e até a próxima. Esse foi o Boletim Esportivo com o Guilherme Gaspar, todas as segundas e quintas-feiras. Guilherme, obrigado pelas informações. Uma ótima semana para você. Hoje, 9h30, tem o jogo 5 da série final da NBA, Thunder de Oklahoma contra Pacers de Indiana. O confronto está 2-2 na sexta-feira. Indiana ganhou por 104, o Thunder, Oklahoma, ganhou por 111-104 e empatou a série. Hoje, mais um jogo às 9h30. E no final de semana, a McLaren se enrolou no Grande Prêmio. O piloto Lando Norris se envolveu num acidente com o companheiro de equipe, Oscar Piastri. Ele está numa situação difícil, né? E o Piastri conseguiu terminar a corrida, mas o Lando Norris não conseguiu terminar a corrida. Lara, uma mulher morreu numa queda de balão no interior de São Paulo nesse final de semana. O piloto do balão foi preso. Há um campeonato de balonismo em Boituva e foi ali perto que o balão com 33 pessoas caiu, Capela do Alto, no interior de São Paulo, e 10 pessoas ficaram feridas, além dessa mulher que morreu. Inicialmente, tinha uma informação de que a mulher que morreu estava grávida, que não foi confirmada depois, foi negada essa informação. Então, Paulo, imprudência total, né, desse rapaz, porque pelo que eu li, ele não estava com a habilitação para um passeio coletivo, talvez só particular, ou estava vencida, alguma coisa do gênero. Ele não estava cadastrado na associação, que tem uma associação específica para isso. Então, assim, negligência de quem zela por esses passeios, porque eu me surpreendi. Eu não tenho ideia, talvez, do risco que é andar de balão. É uma coisa que eu sempre tive vontade, porque me parecia seguro. Depois dessa situação, me acendeu um alerta, porque não é tão simples assim, né? Você verifica pessoas prestando serviços que não estão habilitadas para tal. Então, assim, como é que uma associação, mediante o que de fato traz de turismo para essa região,
Como é que uma associação não verificou isso? Disse que esse rapaz teve, enfim, os seus documentos suspensos, mas ele agia na clandestinidade. Pelo amor de Deus, né? Então, negligência de quem zela pela prestação desse serviço, negligência desse profissional, se é que eu posso chamar assim, porque ele não poderia estar atuando dessa forma. E parece-me que quando estava caindo, chegou a bater 2 vezes no solo, foi isso que eu li, e 4 pessoas caíram do balão. Olha que coisa mais absurda. A moça não soube. Ele tentou alguns pousos forçados, né? Sem sucesso. E se deu mal nessas tentativas, né? As pessoas caíram, né? A moça eu não li que estava grávida, mas eu li que ela estava comemorando o Dia dos Namorados e o seu namorado estava junto. Quer dizer, Paulo, independentemente da causa, né? 26 anos, né? Um crime, isso é um crime. Precisa ser punido. Foi no domingo, né? Isso aí. Foi ontem, né? Ontem. Agora, o que é ruim? Porque tem gente boa e séria trabalhando nisso, né? Fomenta o turismo, todo mundo que fala de balão tem Boituva como referência. Então teve que parar um campeonato e aí você começa também a ficar preocupado com os outros que prestam esse serviço. Então, olha o que a negligência de uma pessoa gera nesse ecossistema. Então, que isso, de alguma forma, seja um alerta para as associações ou entidades responsáveis por essa fiscalização. No Brasil, a gente sempre precisa ter uma morte para depois ficar observando o que poderia ser feito. Por que a gente não trabalha, eu como gestora, com planejamento, com precaução? Pelo amor de Deus, né, Paulo? Um absurdo isso acontecer. A considerar a cultura desse esporte no Brasil, principalmente nessa região. Sempre me pareceu que o voo de balão era extremamente seguro, né? O Brasil registrou um caso que foi, pelo inusitado, foi espantoso em 2008. Foi um padre, Adelir De Carli, que ele decolou de um voo em Paranaguá. Ele queria chegar a Dourados, no Mato Grosso do Sul, numa cadeira suspensa por 1000 balões de hélio. Mas a condição de dirigibilidade, de fazer a rota, era muito difícil. Ele foi levado para o mar, desapareceu e o corpo dele foi encontrado algum tempo depois em Maricá, no Rio de Janeiro. Né? Virou meme, ele né, ficou inclusive. como o padre voador, teve muito meme desse padre. Porque, realmente, 1000 balões de hélio você consegue levantar uma cadeira com um ser humano, né? Mas... atravessar essa distância. Mas como dirigir isso, né? O complicado é dirigir isso. Foi uma aventura arriscada, ele perdeu a vida, ficou famoso esse padre por conta... Ele já tinha feito isso com viagens menores, né? Aí ele tentou essa viagem arriscada aí de Paranaguá até Dourados, desapareceu no mar e o corpo foi encontrado depois em Maricá. Né? Uma imprudência, talvez. A partir daí eu comecei a ter dúvida com a segurança de balões, porque a dirigibilidade do balão é complicada. Né? Então, eu não tinha essa ideia, e aí me atentou... Porque é muito sujeito aos ventos, né? Sim, mas é como assim asa como delta. Asa delta. A pessoa tem experiência, sabe lidar, né? As grandes navegações foram feitas a partir de ventos. O Brasil foi descoberto, a América, com naus que eram enfunadas pelo vento. Do passado, velas. Muitos deles morreram, sofreram acidentes terríveis, que é para a gente não cometer os mesmos erros agora, né? Exatamente. Nós chamamos tecnologia. Estão subestimando o poder do vento, subestimando a pressão. E outra coisa, teve uma situação de asa delta ou paraglider que o instrutor sofreu uma parada cardíaca e essa moça que estava junto dele, uma turista, ela só sobreviveu por sorte ou destino, né, para quem acredita. Então, por exemplo, Paulo, talvez, né, para balões tenha de haver mais de uma pessoa, além de fato do piloto, se é que se chama assim, numa eventualidade, né, numa situação como essas. Então, assim, são detalhes, nada que a gente não saiba, mas é aquela história nunca vai acontecer, o custo aumenta, diminui minha margem, então eu vou pelo mínimo custo, mínimo esforço para ter mais retorno financeiro, e é sempre isso que rege acidentes que poderiam ser evitados se alguns detalhes fossem observados com mais responsabilidade. O ouvinte Márcio Boldrin, ele, se referindo à situação da crise, ele diz assim: bom dia, Paulo, posso chamar o grande gestor do procrastinador sobre o VLT
ou pode ser mentiroso mesmo. Ele está falando do Tarcísio, né? Aí ele fala, era claro que Netanyahu precisava desse novo confronto para se perpetuar no poder, mas a que preço? Realmente a situação política, a gente comentou isso aqui do Netanyahu, Bibi, né? Sim. Em Israel é complicada, e enquanto ele tiver inimigos externos, ele se mantém no poder. Aí ele fala também, Trump sabe que vai perder a maioria no Congresso ano que vem, ainda é cedo para essa previsão, né? É que a tendência... O que é histórico nos governos de lá sempre muda a maioria após eleições nacionais. Eles têm eleição no meio do mandato, né? O presidente dos Estados Unidos, os governadores. Na Europa também é assim, né? Se elege para o mandato e na metade do mandato tem eleições legislativas para saber se vai continuar tendo apoio do Congresso ou não. Aí ele fala também, advogado xinga lacre e depois pede desculpas. Isso já está batido demais, é o advogado do Mauro Cid. E ele termina dizendo assim, a famosa frase atribuída a Albert Einstein eu não conhecia. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Nossa, Mas em relação ao universo ainda não tenho certeza absoluta. Agora, quanto à estupidez... Quanto à estupidez humana, não há, Muito bom. Não há dúvida, né? Que é infinita a estupidez. O ouvinte Fábio Matos mandou assim, bom dia, também gosto dos livros do Harari, mas como futurólogo ele não foi muito feliz no Homo Deus, onde previu que devido aos avanços da saúde não haveriam mais epidemias como as que fustigaram a humanidade no passado, alguns anos antes da Covid. E como israelense, ele também previu que o estágio de paz alcançado pela humanidade tornava improvável que houvessem novas guerras no mundo. Ele reclama do Harari como futurólogo, mas respeita como sociólogo, né, pela análise que ele fez. Né? Eu não li Homo Deus ainda, preciso ler. Eu não li. Eu li o Sapiens. Eu li o Sapiens. Ele pode talvez errar a previsão do futuro, mas como explicação dos nossos comportamentos em relação a causas do passado, ele é sensacional. Morreu nesse final de semana um dos maiores sambistas, um dos maiores nomes da música brasileira, principalmente no samba, o Bira Presidente, fundador do Bloco Cacique de Ramos, talvez o maior do Rio de Janeiro, né? E da banda Fundo de Quintal, que acompanhou muito tempo a Beth Carvalho, né? E que é uma banda fantástica também. Morreu aos 88 anos. Bira Presidente, Lara. Não sei se o Edinho, talvez ele concorde comigo, a gente não é muito desse estilo musical, mas um samba bom, né? É maravilhoso. Lara, você talvez tenha escapado de você uma informação da semana retrasada. Qual? O comentarista Benjamin Rodrigues Lopes, da bancada de Havana de terça-feira, ele deu uma definição extremamente oportuna pro Edinho. E qual? Ele falou que o Edinho é sambofóbico. Sambofóbico. Mas vamos lá, Edinho. Por isso que eu já falei acerca dele. Você ouviu a qualidade do samba do Fundo de Quintal? Maravilhoso. Com a Beth Carvalho. Maravilhoso. Eu não compraria, não é o meu estilo, mas eu tiro o chapéu para a qualidade. E aí, infelizmente, né? Mas enfim, né? Tudo se vai, nada é eterno. Mas os nossos ouvidos lamentam, né? Porque se vai um grande compositor de músicas de qualidade, ainda que não seja o meu estilo ou do Edinho, e aí nós somos obrigados até a página 3, né? Porque eu também, né, mudo de estação na rádio, no caso. Nós somos obrigados a ouvir cada vez mais músicas de pouquíssima qualidade, né? Principalmente quando falamos desse gênero que é samba, pagode, etc. Então, assim, ontem eu estava numa palestra que a palestrante disse o seguinte, o que mais importa é o legado que você deixa. Então, Bira, o legado que você deixou para os nossos ouvidos é um acalanto. É sobre isso, é perpetuar a obra desse artista ouvindo cada vez mais. Edinho, você não concordou com essa definição do Benjamin para você, de sambofóbico? Calúnia, difamação, eu vou processar o Benjamin. Isso é bullying. Isso é bullying. Isso é bullying, ó. Já tem advogado. Uma outra, eu não sei qual é específica, se fala de banda ou grupo. Originais do Samba.
Cara, tem coisas do original Maravilhosas. de vez em quando. Eu perco horas ali. Assassinar o camarão? Tudo. É demais. Tudo de originais do samba é muito bom. Mas é muito bom. A música O habilidade samba é muito acorde, eu boa. sou a caçamba. É muito bom. Cartola. Cartola, muito maravilhoso. bom, muito bom. Não é o estilo de música que eu curto. Mas Tá, é música beleza. de qualidade, Mas né? é música de qualidade. Eu consigo ouvir com fones de ouvido. Eu tenho uma tática, eu trabalho com música, você sabe disso. Eu tenho uma tática. Tu quer saber se a música é boa ou não? Se dá pra ouvir com fone de ouvido, num volume mediano, e tá agradável, beleza. Agora, se tá gritaria, tá esquisito, mano, vai aparecer como volume médio no fone de ouvido. Olha, eu sempre fui roqueiro, né? Mas eu gosto de Você música gosta de um romântica sambinha. e adoro samba, né? Você gosta de música romântica, Paulo? Gosto de música Tipo o quê? romântica. Fábio Júnior, é a tua cara. Não. Metade Fábio da Júnior, laranja? Nunca Vamos lá. gostei. de Roupa Fábio nova! Júnior. Não. Vocês dois agora vão concordar comigo em uma coisa. Ah. Pai do Fábio Júnior é muito melhor do que Imagine do John Lennon. Eu não São acho. dois clássicos. Não, é muito melhor. É muito Eu acho que estão à mesma altura. Não, é muito melhor. Eu tô falando do Pai Fábio do Júnior e Fábio Roupa Júnior, Nova, sim. mas eles são O maravilhosos. Fábio Júnior e a Roupa Nova tem coisas bonitas que eu gosto, mas eu gosto da música italiana, a Ó, romântica, outra né? categoria, A Dinho. Medellín, Francesa, Ne me quitte pas. né? Eu gosto Muito bom também. dos Estados Unidos e brasileiro também. Acho que Sim. o Roberto Carlos tem coisas muito Maravilhoso. bonitas, né? Também, Maravilhoso. tanto como o rockzinho da Jovem Guarda, como depois na carreira romântica dele. Gosto de muito aquela música Fera Ferida, eu acho maravilhosa. Sim, sim. Que aí a letra muitas vezes se fica mais importante. Mas o que eu curti mais é Beatles e Rolling Stones, Raul Seixas e Rita Lee. Os atuais eu gosto bastante também. Detonautas, o Skank, o Jota Quest. Jota né? Quest, né? Para um lado romântico, o Jota Quest serve Tem, como nacional. Tem músicas bem bacanas. No sábado, na sexta eu assisti a um show do cantor Murilo Lima, que foi vocalista Ótimo, do Capital Inicial. e que é rock, foi maravilhoso o show na festa junina do Clube dos Ingleses. Vamos lá, o resumo da edição desta segunda-feira. Suspeito já preso de matar deputado e ferir senador nos Estados Unidos, trabalha em empresa de segurança e ele tinha uma lista de outros alvos de atentados. A polícia de Minnesota agiu rápido, em menos de 48 horas, prendeu esse suspeito, fez um cerco. Israel bombardeou ministério no Irã, vários alvos civis e militares, né? A ideia é bloquear o enriquecimento de urânio no Irã, bombardeou o bairro em que o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, mora também, e teve ataque contra-ataque do Irã. Israel teve a capital bombardeada também, há mortos civis dos dois lados, e o mundo inteiro acompanha essa escalada da tensão com muita preocupação. O presidente dos Estados Unidos promoveu desfile militar no dia do aniversário dele, Donald Trump, era o dia também dos 250 anos do Exército dos Estados Unidos, mas mais de 2.000 cidades tiveram protestos contra o Trump, com a participação de gente famosa e a política anti-imigratória dele. Uma mulher morreu, 10 pessoas ficaram feridas numa queda de balão no interior de São Paulo, na cidade de Capela do Alto, ontem, domingo. Agências de notícias dizem que Trump vetou o plano de Israel para matar Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, que poderia fazer a escalada da violência, ganhar esse aspecto religioso e piorar ainda mais. O advogado do Mauro Cid mandou o procurador-geral da República se danar naquele episódio de família do Mauro Cid viaja, tentam passaporte de Portugal para ele, depois ele pediu desculpas. E o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, diz que o golpe de Estado pode acontecer em 2027 com o fechamento do STF, se o STF incomodar depois de uma vitória conservadora nas eleições de 2026, um candidato alinhado ao Bolsonaro. Portugal, Espanha e Itália tiveram manifestações fortes anti-turismo nesse final de semana. É a véspera do verão europeu com uma enxurrada de turistas. A reclamação principal é que fica tudo muito caro, que
Os hotéis vão construindo cada vez mais hotéis, expulsos moradores de Barcelona. 70% o aumento das locações, Paulo. Exatamente. Significativo. É essa a reclamação. Morre aos 88 anos o sambista Bira Presidente, lendário, fundador da Cacique de Ramos e da banda Fundo de Quintal. No quadro de investimentos e educação financeira, a Juliana Lima falou sobre o risco de gasolina mais alta, passagens aéreas mais caras, fretes mais caros, tudo mais caro com a guerra Israel e Irã, e também da super quarta, né? Tem a definição de taxa básica de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O Guilherme Gaspar falou principalmente no Boletim Esportivo do Palmeiras, do Botafogo e do Bayern, que já estrearam no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós tivemos comentários e análise das notícias pela Lara Matos, especialista em gestão, pelo Rodrigo Marçaioli, advogado, Gustavo Silva na operação da mesa de vídeo. Cadê o Gustavo? Edinho, sorriso meio forçado do Gustavo hoje, viu? Também achei. Segunda-feira braba, né? Segunda-feira. E ele tá mandando tão bem as sextas-feiras, Paulo. Inclusive... Você é o alvo, hein? Eu fui alvo dele, né? Mas a minha vingança vai ser maligna. Tivemos o Edinho na operação da mesa de áudio e a contagem regressiva dele. Segundo! Grandão. E tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da SFM, do internauta. Para você, ouvinte, para você, internauta, até amanhã, nesse mesmo horário, pontual das 7 da manhã, e uma ótima semana para você que você merece. Eu sou Paulo Schiff e convido você para ficar bem informado aqui no ISFM News. Temos a melhor equipe de comentaristas do Brasil, em pluralidade e em qualidade. Jornalismo, esporte, política, economia e principalmente informação. Com análises aprofundadas, com informação de credibilidade, você acompanha tudo o que acontece de mais importante todos os dias. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30 da manhã, na ISTV, na tela, na rádio, no YouTube Rádio Underline ISFM, jornalismo com credibilidade para você começar o dia do jeito certo. Espero você.